Sou o Luan Matheus, está começando agora o... Sou o Luan Matheus e este é o Papo Reto. Hoje eu quero refletir com vocês sobre um tema delicado, mas extremamente necessário: meritocracia. Esse episódio nasceu depois de assistir um vídeo do Emicida, onde ele traz uma reflexão poderosa sobre esse assunto. E já deixo claro desde o começo, esse papo não é sobre vitimismo, não é sobre não correr atrás, e muito menos sobre tirar responsabilidade individual de ninguém. É sobre justiça, contexto e honestidade intelectual. Porque o problema da meritocracia, na minha visão, da forma como ela costuma ser defendida, é simples. Ela parte do princípio de que todas as pessoas começam do mesmo lugar. E isso, na prática, não é uma verdade. Quando a régua é a mesma, mas o ponto de partida é diferente, o resultado não é mérito, é desigualdade disfarçada. Mas antes da gente mergulhar nessa reflexão, deixa o seu like na plataforma de podcast que você está me ouvindo, ativa as notificações para não perder nenhum episódio e compartilhe esse papo com alguém que sempre puxa esse tipo de debate. E se quiser apoiar de forma financeira o nosso podcast, é só usar a nossa chave de e-mail, que é o pix@papodeux.com.br. O Emicida traz uma fala que resume muito bem esse debate. Ele questiona a ideia de que meritocracia é uma verdade absoluta, porque ela ignora completamente as condições da origem. Não é que esforço não exista, ele existe, mas o esforço não acontece no vácuo. Tem gente que começa a corrida já alguns quilômetros na frente. Outras pessoas começam descalças, sem água, sem apoio, sem referência e ainda precisam provar que merecem estar ali. Existe uma frase muito associada a esse pensamento que diz algo como: nada é mais injusto do que tratar como iguais pessoas que são desiguais. Vou repetir. Nada é mais injusto do que tratar como iguais pessoas que são desiguais. E isso bate direto no coração dessa discussão. Porque quando você olha apenas para o resultado final e ignora o caminho, você está contando uma história incompleta. Meritocracia sem contexto vira uma desculpa confortável para não enxergar a desigualdade que existe. Vamos trazer isso para a vida real. Suponha que existam duas pessoas que vão trabalhar duro, muito duro, mas uma teve acesso a boa educação, internet, apoio familiar, tempo para estudar, e outra precisou trabalhar desde cedo, ajudar em casa, lidar com insegurança, falta de estrutura. Se as duas chegam em lugares diferentes, dizer simplesmente que quem chegou mais longe mereceu mais é uma simplificação perigosa. Isso não invalida, lógico, o esforço de quem chegou longe, mas também não invalida a luta de quem ficou pelo caminho. Nem todo fracasso é falta de esforço e nem todo sucesso é só mérito. Quando você olha para a trajetória de alguém, você enxerga só o resultado ou o caminho inteiro que aquela pessoa percorreu? Aqui é importante ser muito claro sobre isso, porque às vezes as pessoas podem até confundir essa minha reflexão. E sim, o esforço importa, correr atrás importa, estudar importa, se movimentar também importa. O problema é quando a meritocracia é usada como se fosse uma única variável, ignorando completamente o contexto social, econômico, cultural e o histórico das pessoas. A vida não é uma prova aplicada em condições iguais. Alguns fazem a prova de forma descansados. Outros fazem com fome, medo, ansiedade e falta de recursos. O mérito existe. O que não existe é mérito isolado de contexto. No ambiente profissional, esse discurso aparece o tempo todo, através de algumas frases que, inclusive, confesso que já até usei em alguns momentos, mas que com o tempo a gente vai aprendendo e amadurecendo com esse tipo de reflexão. Que são frases como: quem quer consegue, é só se esforçar, todo mundo teve as mesmas chances, e não, nem todo mundo teve as mesmas chances. Quando líderes, empresas e sociedade ignoram isso, acabam criando ambientes que culpam indivíduos por falhas estruturais, normalizam desigualdade como se fosse algo totalmente natural, desconsideram diversidade de trajetórias e premiam quem já largou na frente.
né? Você provavelmente já deve ter passado em alguns ambientes assim. Confessa aí pra mim, deixa nos comentários, inclusive. E isso não cria times melhores. Cria times injustos, pouco empáticos e pouco diversos. Empresas que só acreditam em meritocracia costumam confundir privilégio com talento. Uma visão mais honesta sobre meritocracia passa por alguns pontos importantes que eu vou trazer aqui para a gente refletir. Por exemplo, a gente precisa reconhecer o esforço sem ignorar o contexto, valorizar quem se esforça, mas entendendo de onde a pessoa veio, né? Do momento de onde ela partiu, qual foi o início dela. Criar condições mais justas de oportunidade. Não é sobre nivelar resultados, é sobre nivelar pontos de partida. Substituir o julgamento por empatia, menos comparação e mais compreensão da pessoa, do indivíduo. Entender sucesso como algo coletivo também. Ninguém cresce totalmente sozinho. Justiça não é dar o mesmo para todas as pessoas, é dar o necessário para que todas as pessoas possam competir de forma justa. E para fechar essa nossa reflexão deste episódio, eu volto ao ponto inicial. A meritocracia, do jeito que muitas vezes é defendida, precisa ser tratada com cuidado. Não para anular o esforço individual, mas para não usar o mérito como venda nos olhos. Reconhecer desigualdade não é enfraquecer ninguém, é amadurecer como sociedade. O verdadeiro mérito não está só em enxergar longe, mas em não fingir que todas as pessoas começaram do mesmo lugar. E eu quero deixar uma perguntinha aqui para você também refletir mais por aí. Quando você fala de mérito, você está olhando só para o pódio ou para toda a corrida? Valeu e até o próximo Papo Reto.